Eu me chamo Romeu Bertol, sou gaúcho, nasci na cidade de Nonoai, no Rio Grande do Sul, e sou filho de imigrantes italianos que vieram do Rio Grande do Sul, se estabeleceram no sudoeste do Paraná, na exploração das madeiras de pinheiros. Meus avós tinham serraria, meu pai trabalhava na serraria. E como era desejo daquela época do meu pai e da minha família, era que eu estudasse. E já me colocavam na cabeça de eu seguir o curso de medicina. Eu terminei a 8ª série em Pato Branco, na cidade de Pato Branco, e vim para Curitiba, como quase todos os jovens daquela época vinham estudar na cidade de Curitiba, tinha as faculdades. E vim aqui, fiz o científico no Colégio Estadual do Paraná, que era o 2º grau, e prestei o vestibular de medicina no ano de 64, exatamente no ano em que houve o golpe civil-militar aqui no Brasil. Eu entrei na escola de medicina em 65 e cursei a Faculdade Federal de Medicina até o ano de 69. Quando a perseguição política às pessoas que participavam do movimento estudantil se tornou muito intensa e nós fomos obrigados a abandonar a escola. Então eu abandonei a escola no ano de 69 e tive que fugir do Rio de Janeiro, porque a repressão política tinha se tornado muito intensa e permanecer aqui significava prisão, tortura e até ameaça à própria vida, porque a ditadura tinha se tornado extremamente cruel e desumana. E essa época na universidade, eu me acabei entrando para o movimento estudantil, fomos eleitos para o Diretório Acadêmico Nilo Cairo, que era o diretório que representava os estudantes de medicina. E numa segunda gestão, eu fui eleito vice-presidente do Diretório Acadêmico Nilo Cairo. E tínhamos uma intensa militância. Nessa época, os estudantes aqui da capital fizeram uma luta muito intensa e muito forte, apesar de toda a repressão, contra a implantação do ensino pago na Universidade Federal do Paraná, proposta pelo reitor da ditadura, que era o famoso Suplicy, e fomos vitoriosos. Houve uma luta muito forte lá no Centro Politécnico, contra um vestibular para as pessoas que queriam participar do ensino pago, e depois, com a tomada da reitoria, e aquela famosa cena do arrastão lá do busto do Suplicy pela Rua 15. A polícia sempre nos acompanhou, sempre nos atacou, mas nós, movimento estudantil, lutávamos semanalmente, diariamente, nos mobilizávamos. Primeiro, para a melhoria da qualidade do ensino, né? Contra o acordo MEC-USAID, famoso naquela época, que era um acordo entre o governo brasileiro, a ditadura brasileira e os Estados Unidos, que queriam implantar o ensino pago. Para vocês terem uma ideia, quem nos ouve hoje, o Colégio Estadual do Paraná era o melhor colégio da cidade de Curitiba e do estado. E isso foi degradando e hoje nós temos essa coisa horrível aí que são os colégios privados, né? Essa distinção entre o ensino público e privado, em que um é para educar os filhos da burguesia, da pequena burguesia, e o outro para educar os filhos da classe operária, os trabalhadores. Eu comecei a militar no movimento estudantil, através do Diretório Nilo Cairo, e, além dessas lutas pela não implantação do ensino pago, contra a ditadura, pela volta da liberdade, do Estado de Direito, eu participei do 30º Congresso Nacional da Biúna. Nós éramos uma delegação de todos os diretórios do Paraná, e eu representava nesse encontro o Diretório Acadêmico Nilo Cairo. E nesse encontro a repressão nos atacou novamente, fomos presos,
A liderança estudantil nacional foi presa e alguns foram libertados depois no sequestro do embaixador americano. Mas nós ficamos presos no presídio Tiradentes, viemos de Ibiúna, transportados em caminhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e ficamos presos no presídio Tiradentes, eu não lembro bem se uma semana. Fizemos uma greve de fome e, à época, o governador do estado, que era o Paulo Pimentel, após um grande movimento aqui, uma grande mobilização das lideranças estudantis, dos estudantes aqui de Curitiba, mandou nos buscar e nós fomos liberados ali no prédio da UP, da União Paranaense Estudante, na Carlos Cavalcante, no Largo de São Francisco. Nós não desistimos, fomos liberados e continuamos a mobilização contra a ditadura. Em dezembro de 68 veio o AI-5, que a ditadura aprofundou mais a repressão, né? Ficou mais forte, foi mais mobilizada para exterminar a convivência estudantil. E nós fizemos um encontro, como tinha sido fracassado o movimento da UNE, nós tínhamos sido presos, o 30º Congresso da UNE, nós propusemos congressos regionais e esse congresso do Paraná seria realizado na Chácara do Alemão. As lideranças estudantis do estado se mobilizaram, foram para lá. Quando nós chegamos lá pela manhã, a polícia já nos esperava e acabamos sendo todos presos. Eu acabei fugindo no meio de um milharal, acabei correndo e tal. Mas quando saí no campo aberto, os agentes estavam nos esperando e o sujeito apontou a arma para mim e falou: para de correr ou eu te mato. Aí a opção foi parar de correr, acabamos presos e fomos trazidos dentro de um camburão, um caminhão baú, por um regimento da polícia. Fomos levados para o presídio do AU e eu fui liberado. Mas muitos dos colegas da liderança estadual acabaram presos, foram condenados e cumpriram prisão aí de 2 anos, 3 anos, por ordem desse... Eu fui processado por esse encontro na Chácara do Alemão e fui absolvido posteriormente. Mas depois acabei me encontrando com esses colegas no presídio do AU, quando eu fui preso posteriormente no Rio de Janeiro e transferido para Curitiba. Eu era quintonista em medicina, e tive minha prisão preventiva decretada em função dessa participação no congresso da UNE, na Chácara do Alemão, e acabei fugindo para o Rio de Janeiro, porque as coisas que estavam ficando muito difíceis, o risco de vida era muito próximo da gente, a perseguição era... A máquina da repressão tinha crescido muito e tinha se tornado extremamente agressiva e cruel, então... Ou você escolhia fugir, ou você acabava caindo na mão da repressão. Então eu fui para o Rio de Janeiro com a minha companheira, na época, eu vivia com a Sueli Penha Rodrigues, e ela foi comigo até o Rio, onde nós nos escondemos. Antes de nós irmos para o Rio de Janeiro, um colega nosso foi preso, um grande amigo nosso, José dos Reis Garcia, e o José havia sido acusado de... Estava preparando um assalto, uma expropriação ao Banco Telêmaco Borba. Uma pessoa que trabalhava no banco denunciou ele para o coronel Pércio, que à época era da diretoria de táxis aqui da Prefeitura Municipal de Curitiba, do governo de Jaime Lerner. E esse coronel acabou entregando o José para a Polícia Federal. Ele foi preso e acabou sendo barbaramente torturado na Polícia Federal. E numa das visitas, uma das familiares mandou me alertar, que ele mandava um aviso de que eu devia me esconder, eu e a minha companheira, porque as torturas estavam sendo extremamente cruéis e ele não tinha noção de que ele iria resistir muito tempo e não sabia até que ponto ele ia. Então nós fugimos para o Rio. Eu cheguei no Rio de Janeiro em abril de 1969, eu e a minha companheira, e lá nós éramos ligados ao PCBR. Eu havia sido convidado a ingressar no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, por um grande amigo meu, da Escola de Medicina também, o Mauro Goulart.
E lá então eu me integrei ao partido e passei a morar na Vila da Penha, que era um aparelho do partido, onde o Comitê Central fazia reuniões, ali a gente participava das reuniões e fazia um certo apoio. Eu fiquei nesse local até 13 de janeiro de 1970, quando eu fui preso pelos torturadores do DOI-CODE do Rio de Janeiro, da Barão de Mesquita, famoso centro de tortura. Eles invadiram minha casa de madrugada, na madrugada de 13 de janeiro, trazidos por um companheiro nosso, Salatiel, e invadiram minha casa, prenderam eu e a minha companheira e fomos levados ao DOI-CODE no Rio. Na entrada do DOI-CODE eu já levei um soco, uma força, lembro até hoje, uma força, um soco no estômago, né? Me dobrou em dois. Nós estávamos encapuzados, eu e a minha companheira, e nos colocaram na parte de baixo do DOI-CODE, que tinham 2 pisos, e ali nós aguardamos, né, a cabeça da gente fica pensando nessa hora, né, agora chegou a minha hora. E um momento eu consegui levantar o capuz e olhei, vi em minha frente o Salatiel, totalmente inerte, caído, um capuz preto, nu, e ele tinha enormes hematomas em todo o corpo, enormes hematomas, estava totalmente prostrado, e falei, puxa, né, agora a situação ficou realmente complicada. Aí nós fomos levados para a parte, nessa parte inferior onde estava o Salatiel, tinha um resto de construção, era onde eles estavam construindo as celas que depois foram usadas para a tortura durante muitos anos. Foram celas com ar condicionado, onde as pessoas ficavam em temperaturas muito baixas, as paredes eram pintadas de cores assim roxas, tocava-se música extremamente irritante, e todo aquele instrumental de tortura próprio da ditadura, que era pau de arara, choque elétrico, né? Eles colocavam o preso num pau de arara e com os fios elétricos, com um magneto, uma bateria de campanha, eles ficavam brincando com aquilo e dando choques elétricos. É uma coisa extremamente dor. Eu nunca tive uma dor tão forte na minha vida. Eu sou médico hoje. Nunca tinha visto uma coisa tão dolorida, uma dor tão intensa, tão aguda como é o choque elétrico. E ali, espancamento com cano de borracha, palmatória, ameaça de violência sexual contra a minha companheira, xingamento, soco, pontapé, e aquilo ia dia e noite, né? Eu fiquei nesse lugar macabro aí durante 90 dias, depois eu fui transferido para o DOPS do Rio, quando fiquei mais um período, e aí eu fui apanhado lá pelo capitão Krieger, que era um chefe da tortura aqui no Paraná, e me trouxeram aqui para Curitiba. Antes de me trazer para Curitiba, me levaram de novo no DOI-CODE. Eu fui interrogado numa sala onde tinha um detetor de mentira fornecido pela CIA, certamente. Os instrumentos, o manual de instrução era todo em inglês. Inclusive os torturadores, acho que era ignorância, não sabiam inglês, não sabiam torturar. E pediam que os presos traduzissem o manual para que eles pudessem. Eu fui colocado ali, um troço idiota, até não faz muito sentido, para ver se estava falando a verdade. Esse capitão Krieger estava ali até querendo testar. Me trouxeram de ônibus, vim algemado, dentro do ônibus da Penha, se não me engano, naquela época da Penha. Um sargento sentado ao meu lado, gabando-se que ele era exímio atirador, que ele gostava muito de atirar de revólver, que ele não errava um tiro. Toda a viagem essa intimidação, essa conversa para me intimidar, me meter medo. Nós descemos em Registro, fomos tomar um chazinho, aliás, um chá muito gostoso, um chá preto ali, muito agradável. E pedi para tirar algemas, não vamos tirar algemas, o senhor é subversivo. E falei, então tá bom, tomei meu chá e fomos me depositar aqui na Praça Rui Barbosa, onde era o quartel da Polícia do Exército,
que era o centro de tortura aqui do Paraná. E ali fomos interrogados de novo, ameaça de torturas, por esse capitão Krieg, um sargento Bruno, que chamava, e fomos torturados. E na cela eu estava sozinho, com 2 presos do Exército. O sargento Balbinotti, um torturador, também conhecido já, seguidamente ia ali na cela e falava que subversivo ele só atirava no meio da cabeça, que ele gostava de matar subversivo, fazendo ameaças e constrangimento aí. Eu recebia visitas ali da minha companheira, que já estava solta, tinha sido liberada, e depois nós fomos transferidos para o presídio do AU, onde eu reencontrei esses companheiros do movimento estudantil que tinham sido condenados e estavam cumprindo prisão. Estavam lá todos eles praticamente. Eu passei a conviver com eles, uma ironia muito grande. Os estudantes estavam presos na sala de aula do presídio. Quer dizer, eles nos chamavam de estudantes e nós, como estudantes, estávamos presos na sala de aula do presídio do AU. Eu fiquei no AU aproximadamente 2 anos e a minha pena total, eu fui condenado a 2 anos e 6 meses, inicialmente 4 anos, depois reduziu para 2 anos e 6 meses no Supremo Tribunal Militar. E depois eu fui passar um período em Pato Branco, no batalhão da polícia, fiquei mais uns 3 meses lá e fui libertado. Eu fui preso 13 de janeiro de 70 e fui libertado em junho, se não me engano, dia 23 de junho de 1972. Aí eu fui libertado, cumpri minha pena e procurei voltar para a escola de medicina. Eu era quintoanista, tinha que fazer o 5º e o 6º ano, e fui procurar o diretor da escola, naquela época, o doutor Atlântido Borba Cortes. Esse senhor havia me expulsado da escola de medicina, eu e o meu amigo Mauro Otero Goulart, com base no decreto 477. O decreto 477 era um decreto da ditadura para expulsar das escolas, das faculdades, os estudantes que tinham participação no movimento estudantil. Então, nós fomos expulsos, ele fez uma portaria, assinou, e eu fui conversar para tentar retornar à escola lá. Aí ele nos recebeu lá muito bem, nós éramos obrigados a ir de terno, eu não tinha um terno, não tinha, né? Era um estudante, saí da cadeia, não tinha muitos recursos e acabei emprestando lá um paletó, um terno de alguém. E ele ainda me fez uma peroração de que ele tinha ido para a Rússia e tinha ficado muito chateado que um parente seu falou que só tinha um terno e estava feliz, que ele não imaginava que uma pessoa pudesse ser só um terno e ficar feliz. Falei, mas eu não tenho nenhum, então não sei como é que o senhor entende isso, né? Mas acabamos nos acertando lá de que eu voltaria à escola em 73, eu voltaria a cursar o 5º ano de medicina, e eu me formei em 74 como médico, aí fiquei no Hospital de Clínicas até 76, e aí me formei em clínica médica, comecei a trabalhar como médico e optei daí por trabalhar com medicina comunitária nas comunidades. Nós iniciamos aqui em Curitiba um projeto de medicina comunitária muito grande, iniciamos a Vila São Pedro, comunidade posto médico comunitário, junto com outros companheiros. E hoje eu sou médico de família, sou especialista em medicina de família e trabalho há 15 anos na Unidade de Saúde de Vila Torres, no Capanema, fazendo medicina de família e atendendo aquela comunidade ali da Vila Torres como médico especialista em saúde da família. Eu voltei a militar no PMDB, me filiei no PMDB, fui presidente da 4ª Zonal do PMDB, em idos de 80, 82, e depois não militei mais e hoje sou médico. Eu não entendi muito bem escola de medicina e universidade de medicina no Rio de Janeiro, como que é?
Não, eu acho que é um erro, porque existe a faculdade de medicina, né? E também se pode chamar escola de medicina, né? E a universidade daí é outra. E eu era estudante da Universidade Federal do Paraná, da Faculdade de Medicina. 65. Em 69. Eu entrei na faculdade em 65 e eu me formaria em 70 médico. Mas em 69 eu tive que fugir, tive que trancar a matrícula, parar de estudar, porque eu estava sendo perseguido, tinha prisão preventiva decretada e não podia mais cursar a escola. E eu nem sabia desse decreto, depois que eu voltei, eu fiquei sabendo que eu tinha sido expulso da escola por esse Atlântico Borba Cortes, né, que ele acabou expulsando eu e o Mauro. Então eu tive que concluir meu curso, eu tive que retomar o estudo de medicina em 73, né, e me formei em 74, dezembro de 74. Aí fiz mais 2 anos de residência médica, que chama especialização. No Rio eu fugi para me esconder, porque realmente se eu ficasse aqui eu ia acabar caindo na mão da repressão e a gente não tinha muita segurança quanto a isso, né? Você já foi como membro do partido PCBR, o partido que me levou para o Rio. Foi o partido. Nessa época, eu e a minha companheira, a Sueli Penha Rodrigues, nós fomos levados pelo partido para o Rio de Janeiro, porque a nossa situação aqui era bastante perigosa de permanecermos aqui no Paraná. Como foi tua entrada no PCBR? Que ano? Quem que te colocou no PCBR? A minha entrada no PCBR, eu era um militante do movimento estudantil. E eu já vinha, né, a ideia daquela época estudantil era que a gente pusesse elementos progressistas contra a ditadura na direção dos diversos diretórios das escolas aí, né? Então nós formamos uma chapa, Novo Dunk, e nós ganhamos a eleição com... Nosso presidente foi o Dr. Gerson Zafalon Martins, que era médico também, hoje é médico, foi meu colega no Conselho Regional de Medicina, e nós ganhamos a eleição. Aí eu fui trabalhar com o Gerson, e na eleição seguinte eu fui candidato a vice-presidente. Quem me convidou e me trouxe ao PCB foi o Mauro Otero Goulart, um grande amigo meu, né? O Mauro me convidou a ingressar numa militância mais organizada, partidária, e aí nós começamos a trabalhar no PCBR no Paraná, organizar o PCBR, né? Nós tivemos um processo aqui do PCBR, eu acho que fomos 10 pessoas envolvidas, fomos presos e julgados aqui no Paraná. O Marés, José Garcia, Eugênio Lustosa de Moraes, Vitório Sorochuk, Joaquina, que era médico, a Rosinha, a Deia, que era estudante de Direito. Então nós tínhamos uma organização aqui e uma parte no norte do estado, né? Eu fiz naquela época algumas viagens por norte também para levar o Salatiel a visitar algumas áreas. Fiz uma viagem com o José Garcia, Telêmaco Borba, em que se pensava fazer uma expropriação do banco para a gente poder financiar aí a luta contra a ditadura, né? Que era uma maneira de financiar, não tinha financiamento. Não era como a ditadura que dispunha de dinheiro de empresários, né? Concessionárias de automóveis, que emprestavam carros e que davam dinheiro para os estruturadores. Nós tínhamos que nos armar, né, para enfrentar a ditadura, que a ditadura tornou extremamente cruel, né? Era uma questão de autodefesa, né? Eles podiam matar você a qualquer hora, sumir com você, torturar. Então nós tínhamos que nos defender e tínhamos que nos organizarmos para defender e lutar pela liberdade. Vocês chegaram a ter um sítio, não? No apoio do PCBR, teve um sítio para tentar fazer treinamento? Daí eu não lembro do PC. Nós tivemos alguns aparelhos aqui em Curitiba, mas sítio eu acho que não chegamos a ter. Que era do interior, não era em Curitiba. Eu acho que era mais o MR8. Acho que foi o MR8 lá perto de Foz, né, que o pessoal... Parece que sim. Parece que foi o MR8 que conseguiu se estruturar lá. Você chegou a participar a ir para o norte do Paraná também? Em reuniões? Não?
fui a reuniões, eu fui a algumas reuniões, né, mas eu fui mais levar o Salatiel, fazer o contato. Tinha um núcleo do PCBR no norte do Paraná, em Rolândia, se não me engano. Uma pessoa adorada, que eu conheci, muito querida, que era o Manuel Jacinto, que ele era morreu já o Manuel Jacinto, mas uma figura muito simpática, era nosso companheiro. Eu me encontrei com o Manuel Jacinto algumas vezes, guardei dele uma lembrança muito boa. Uma dessas viagens eu encontrei ele. Se chegaram a executar alguma tarefa, assim, propriamente, expropriação, por exemplo? Não. Eu nunca cheguei a participar, nunca tive treinamento militar, acho que eu nunca dei um tiro na minha vida, assim, nunca tive treinamento militar. Quais foram as tarefas? Você lembra algumas tarefas do PCBR que passaram no momento? Aqui nós trabalhávamos com o movimento estudantil, né? Nós tínhamos uma atuação, acho que nós tínhamos uma atividade no Diretório de Medicina, que eu lembro bem, e no Diretório do Gusimas, do Direito, né? Nós tínhamos infiltração e propaganda, organização dessa resistência ao ensino pago, a luta pela liberdade, né? Mas eram mais essas. Nós fizemos um congresso com o pessoal todo reunido aqui, né? Mas nós não chegamos a ter nenhuma atividade mais direta assim nessa. Você participou da tomada da reitoria? Participei. Como foi essa tua participação? Eu participei mais como militante mesmo da pessoal. Na noite anterior havia combinado que havia uma atividade no dia seguinte, né? Que nós devíamos concentrar os estudantes nos diversos diretórios. Isso uma reunião do movimento estudantil? Movimento estudantil. Não, movimento estudantil. Ampliada? Ampliado, eram todos os diretórios, né? Tinha uma liderança da UP, né? Que nos conduzia, tinha os diversos diretórios, e essas lideranças faziam a reunião para programar. Porque, na verdade, foi uma coisa interessante, né? Porque, se não me engano, no domingo anterior havia tido um grande confronto com a polícia no Centro Politécnico. A polícia baixou a repressão lá, porque havia um protesto dos estudantes contra a implantação do ensino pago. E daí, como houve essa reação da polícia, eles achavam que a gente ia voltar a invadir o Centro Politécnico, né? Eles mantiveram o vestibular. E aí nós saímos do centro da cidade, caminhada, e fomos para a reitoria. Tomamos a reitoria. Aí ocupamos a reitoria e nos preparamos para defender. Alguns ocuparam lá o gabinete do reitor, e nós aí fizemos trincheiras aí na Rua 15. A polícia veio nos confrontar, e nós nos preparamos ali, tiramos os paralelepípedos. Naquele tempo a Rua 15 era de paralelepípedo. Nós tiramos os paralelepípedos, pegamos carros e fizemos barreira de carros que seriam incendiados se a polícia... Era uma maneira de se defender, nós não tínhamos arma, não tínhamos nada. E a polícia vinha, né? E aí houve negociação, a coisa não houve nenhuma agressão ali, né? Mas nós estávamos preparados para enfrentar a polícia. A minha participação foi mais como militante mesmo ali, e atuar ali até o fim. Você estava atrás da barricada? Estávamos ali em frente à reitoria ali. Quantos eram mais ou menos? Olha, era bastante gente, viu? Acho que tinha mais de 200 ou 300 estudantes ali, estavam ali firmes. A turma estava a fim de fazer o enfrentamento. Tinha pedra, tinha aquelas pedras petit pavé, né? Tinha pedra, aqueles carros que iam ser incendiados. Nós íamos enfrentar a polícia ali. A ideia era enfrentar mesmo, né? Nós tínhamos passeatas muito seguidas aqui no centro da cidade, e era enfrentamento com a polícia direto, né? No sábado nós íamos fazer uma passeata contra a ditadura, eles nos encurralaram ali no DANC, diretório, nós nos preparamos ali com coquetel molotov, barricada e tal. Aí a polícia recuou, nós saímos em passeata, fomos até a CEL, tomamos a CEL, a polícia nos cercou lá de novo, né? E nós estávamos preparados, nós íamos para o confronto, porque a ideia era, você não pode aceitar uma ditadura, né? Nós éramos jovens, nós tínhamos que lutar pela liberdade, não tinha outra opção, né? A ditadura estava se tornando
dia a dia mais cruel, né? Começou a assassinar, torturar. A tortura começou a ser o método interrogatório e terror, né? Então nós tínhamos que reagir, não tinha outra alternativa. Vocês já tinham informações de tortura, execução? Já tinha essas informações, corriam, né? Corriam boca a boca. Boca a boca, as pessoas, que é essa comunicação entre os familiares, né? O sujeito ia lá, ó, está sendo torturado. Por exemplo, o Zé Garcia falou, ó, está sendo torturado. Tortura é uma prática, né? Então já sabíamos que você ser preso era ser torturado, não tinha alternativa. Então você não podia ser preso, você tinha que fazer o máximo para não cair na mão dessa gente, né? Porque cair na mão deles, inclusive a perspectiva que você tinha era de morte, né? A perspectiva não era só de tortura, você não tinha muita segurança de que você não fosse executado, né? Isso já em 69, né? Que precisava, porque você já não tinha mais, depois do AI-5, a coisa, nós tínhamos segurança que, à medida que você enfrentou a ditadura, que você partiu para a clandestinidade, você era obrigado a trocar de nome para garantir a sua segurança, você estava correndo risco de vida sempre, né? Primeiro porque a tortura, segundo porque a questão da informação, quer dizer, eles queriam informação sobre seus companheiros, sobre a organização, qual é o organograma da organização, quem que é fulano, entendeu? E você não podia dar informação porque você está pondo em risco de vida seu companheiro. Então a morte era uma coisa muito presente na nossa cabeça ali, nós que estávamos mais envolvidos e estávamos perseguidos, né? Era uma coisa muito... E a tortura também, né? Era uma coisa muito palpável, assim, né? Então, assim, quando fui preso no Rio, eu falei, puta, agora eu vou ter que me concentrar para... Daí você fica um pouco enrolando, né? Você vai, mas a tortura não tinha, a tortura era violenta mesmo. Então você, não, mas eu vou dar um ponto mais tarde, um ponto falso, né? Ponto é o lugar de encontro da gente com o governo. Então você dá, eu tinha até bolado, não, vou dar o ponto lá no ponto final do meio, 555. Vou falar que vou me encontrar com alguém, lá você inventa alguém, você inventa um personagem, né? Sua cabeça funciona. Aí eles me levaram lá, puxa, lá fiquei lá parado, no ponto de ônibus, ponto final do ônibus. Atrás de mim tinha um cara com um jornal, um torturador, com uma metralhadora. Escondia dentro do jornal, fazendo o que estava acontecendo no jornal com uma metralhadora. Tinha um outro no posto de gasolina com um revólver na mão, posição de tiro. E eles montam todo um esquema ali, um cenário, né? Mas não tinha nada, porque era um ponto... Tá bem na volta, tortura, soco, pontapé, batida e... Depois do dia eu fui preso a Polônio também, nesse mesmo dia que fui preso, ele foi preso à noite. Nós tínhamos um ponto próximo lá e ele acabou, eu não fui no ponto, ele acabou indo para a minha casa, foi preso na minha casa. E foi preso a Polônia, eles se acharam, né, que tinham preso. Polônia foi um cara... Nessa época, no DOI-CODE do Rio, no centro de tortura, tinha umas celas embaixo, que era isolamento, onde eles torturavam. Depois eles construíram essas celas que eu falei, já se organizaram ali para torturar. E em cima tinha uma cela maior, que eram as pessoas que já tinham sido torturadas, já tinham sido interrogadas e não tinha mais muita coisa a perguntar. E de cima ali os colegas assistiam à tortura, porque tinha uma fenda. Se você subisse no beliche, você enxergava a sala do lado, que era onde eram feitas as torturas no início. E ali que os colegas viram o assassinato do Mário Alves. O Mário Alves ser interrogado e ser assassinado. Depois eu fui para essa cela coletiva e eles contaram que o Mário tinha sido empalado, né? Empalado, cacetete, foi torturado, o Mário Alves não falava nada, não disse uma palavra. Ele foi assassinado dessa forma covarde, né? Um troço estúpido, mas você conhecendo o que é um torturador, você sabe que eles são capazes disso. É o ser mais abjeto que a humanidade pode criar, é o torturador. Não há ser mais abjeto, mais decaído, mais covarde do que um torturador, né? Eles torturavam a gente com 4, 5 policiais
Esses meninos que levavam do sul para servir na polícia do exército, os meninos loiros, fortes, né? Tinha alguns que saíam vomitando da sala, né? De tanta brutalidade, tanta covardia, tanta... E no dia 16 de janeiro eles mataram o Mário Alves, nesse local, no Doicode do Rio, chamava Pique lá, né? Era no fundo o quartel da polícia de exército, onde eram feitas as torturas ali naquela época. O Apolônio foi preso dia 13. O Apolônio é um cara corajoso, né? Um homem que lutou na resistência francesa, na Guerra Civil Espanhola. Ele saiu na briga com os caras, pegou um pedaço de pau lá e baixou o sarrafo na turma lá. Aí quebraram, claro, banda de cobra, quebraram ele e tal, mas o Apolônio brigou, depois saiu no sequestro, né? Foi embora. E ali você ouvia, era impressionante, nós ficávamos nessa cela, você ouvia às vezes a pessoa ser presa à noite, e ela, no começo da tortura, gritos fortes e tal. E de madrugada, você acordava às vezes, e via aquela pessoa já gritando fraco, né? Já sem força, sem resistência. Passava a noite inteira torturando. E às vezes era uma menina de 22 anos, uma menina de 18 anos, um menino de 18 anos. E de manhã eles jogavam na cela ali em frente e a pessoa totalmente destruída, destroçada, quebrada. Pessoa paralisada, porque aqueles choques vai dando muito choque. E os músculos, o sistema nervoso não consegue mais responder, né? Então a pessoa fica paralisada por alguns tempos. Teve um cidadão no meu lado, na cela, que ele ficou preso lá 60 dias. E ele não tinha o que falar. Mas como a técnica, parece que eles aprenderam isso com os ingleses, era torturar todo mundo. Então pegava o cara e torturava, não tinha, era criar o terror e torturar e tal. E esse cidadão tinha emprestado o escritório dele para fazer uma reunião de algumas pessoas envolvidas contra a ditadura, a luta contra a ditadura. E ele foi preso e não tinha o que falar. Foi torturado barbaramente alguns dias. E teve que ficar lá 60 dias preso para se recuperar dos ferimentos, das maldades lá. E na saída, o senhor desculpe, foi engano aí, o senhor não desculpe. Vai desculpar o quê, né? Então a tortura era um método de interrogatório universal, quer dizer, pegou você, não tinha limites, ele torturava o filho na frente da mãe, a mãe na frente do marido, ameaça de violência sexual, a violência sexual consumada, né? Há histórias, por exemplo, na Ilha das Flores, do Sinimar, né? Que era os caras lançaram os cães contra os filhos, as crianças, para apavorar os pais e as mães. Então a coisa não tinha limite, a tortura era uma coisa extremamente bem programada, o objetivo era atender a informação, se morrer, morreu, se não, a coisa era obter informação. E para isso a quantidade de sofrimento não tinha limite, né? Até as pessoas que foram torturadas lá, que nos torturaram, foram agora nessa audiência que houve com a filha do Mário Alves, né? O Tenente Correia Lima, Duque Estrada, eram as pessoas que torturavam, que matavam, que mataram o Mário Alves, assassinavam. E eles já não tinham mais eu acho que eles tinham uma certa noção de impunidade, né? Eles já não escondiam o nome. Esse Correia Lima se exibia para a gente fazendo flexões com a mão só. Nos falava todo dia lá, eu sou um profissional da guerra, eu sou um homem preparado para a guerra. Uma noite nós estávamos todos dormindo, acho que era 11 horas da noite, dormíamos lá nessa cela. Essa cela era grande, era o beliche, acho que tinha umas 10, 15 pessoas. Ele trouxe um colega dele, eu acho que eles pegavam esses militares jovens, porque nós éramos jovens também, para confundir, né, para se infiltrar. E ele trouxe um colega vestido com traje de gala, de cadete e tal, e nos fez ir para a porta da cela e nos pegou um a um para apresentar para o amigo dele o grande trunfo que ele tinha conseguido. Quando chegou a minha vez lá, falou, esse cara é estudante de medicina. Acho que ele ficou até, sentiu um certo inveja, assim. Veio aqui fazer subversão. Tá bom, né, tudo. O senhor está
Pelo menos agora o senhor está bem. E ali era o terror diário, né? Quer dizer, você ouvir seu nome ali era um terror, né? Era uma coisa, você sabia que ia ser torturado, né? Que ia passar por alguma coisa desagradável. E era o terror diário, a tortura era diária, dioturna, essas equipes trabalhavam assim com afinco, né? Não sei de onde vinha tanto ódio, né? Eu não conseguia entender isso, né? Por que aquele cara tem tanto ódio da gente, né? Estou preso aqui, né? Estou contido e pessoas têm tanto ódio da gente, têm tanta raiva, de onde vem isso, né? Mas eles eram pessoas preparadas para isso que eles faziam, né? Pessoas ideologicamente preparadas e bastante preparadas. E sem muito limite, né? Eles sabiam que eles eram impunes, que eles podiam cometer as barbaridades ali, que eles não iam. Se enganaram, né? Se enganaram porque hoje nós estamos aqui falando, contando a nossa história e eles estão se escondendo. É a moda dos ratos, né? Escondido, não aparece, não vem a público contar. Se eles fizeram coisas, né? Eles podiam vir a público contar os grandes feitos deles. Mas não vem, e nós vamos contar, né? Raiva ou técnica? Sadismo ou uma função propriamente de repressão, de contra-insurgência? Técnica, né, uma coisa extremamente técnica, uma coisa programada, com calma e frieza, né? Não há sadismo, aquilo ali é uma questão ideológica mesmo, uma questão de você estar enfrentando o inimigo com o propósito de destruí-lo. Física, moralmente, psicologicamente. Foi uma coisa muito bem organizada. Essas pessoas foram... Dizem que eles foram treinados em Israel, né? Na Inglaterra. Lá o negócio, os ingleses tinham experiência na luta contra o IRA, né? Muitas das técnicas de tortura vieram da Inglaterra, de Israel, né? Então foram pessoas... Eu viajei para o Panamá recentemente e passei lá na escola dos ditadores, fiz questão de visitar lá a escola onde eram formados esses torturadores e os grandes ditadores da América do Sul, lá na escola das Américas, que chamava, né? Onde se formavam esses ditadores e essa escola, um troço muito bem organizado. Então havia um ódio de classe mesmo, um ódio de inimigo, né? Você é meu inimigo, você é comunista, e eu tenho que te destruir, né? E a ideia era destruir mesmo. Esse menino, que era filho do Salatiel, esse menino tinha estado em Cuba, eu não lembro mais o nome dele, mas era filho do Salatiel Rodrigues. E esse menino ele tinha estado em Cuba, e ele fez um treinamento em Cuba. E ele foi preso no Rio, junto com o pessoal do MR8. Ele estava passando algumas noções sobre armas, bombas para o pessoal do MR8. E esse menino foi barbaramente torturado no Sinimar e ele ficou louco. Ele perdeu o juízo, ele acabou totalmente... E até o Salatiel depois estava tentando resgatá-lo, né, para ver se salvar. Até nem sei o que aconteceu com ele depois. Mas esse menino ficou totalmente... Era uma coisa programada, era uma coisa planejada, era uma coisa científica, né? Por exemplo, pôr o capuz em você, para te tirar toda a defesa ambiente, que é a sua orientação visual. Deixar você sem roupa, né? Para deixar você humilhado. Você, quando fica sem roupa, você fica, né, desprotegido, fica desguarnecido, né? E o espancamento brutal, quer dizer, a certeza de você... Eu tive essa noção muito clara, né? A minha vida aqui não tem mais valor nenhum. Esses bandidos aqui vão me matar. E matavam mesmo, quer dizer, já tinha notícias de que eles matavam mesmo, quer dizer, então você não tinha dúvidas que aquilo aí não era... Eles não estavam ali para te intimidar, para te ameaçar, era real a coisa. O cara falava, vou te matar. Inclusive, eu falava para te levar de noite passear, levava alguns pelos subúrbios do Rio. Vou te jogar aí e vou dizer que foi o Esquadrão da Morte, que matou, claro que tinha o Esquadrão da Morte. E vou dizer, eu, por exemplo, fui preso dia 13 de janeiro, de madrugada, eu com a minha companheira,
E a minha notificação de prisão para a Justiça Militar só foi feita em 25 de fevereiro. Quer dizer, esse tempo eu tive preso clandestino, eu tive na mão de bandidos. Se eu tivesse desaparecido ali, teria desaparecido, seria mais um dos desaparecidos que estão aí, né? Que o pessoal lá do DOI-CODE do Rio podia desaparecer e ninguém iria saber, né? Então era uma bandidagem muito bem preparada, eram oficiais do exército, né? Eram oficiais de alto... Alguns torturavam, alguns ficavam ouvindo, era uma coisa muito bem organizada, muito bem feita, não havia ali alguém fazendo excesso, alguém demonstrando seu sadismo, nada disso, era obter informação, né? A coisa era científica, né? Eu tenho que fazer isso. Primeira coisa que eles perguntavam para você, qual é o organograma da organização? Qual é o codinome? Quem que é o fulano? Eles iam querendo fechar uma informação de uma organização para destruir a organização, fisicamente, né? Assassinar aí era uma coisa, né? Mesmo depois, por exemplo, você pega aí a evolução da repressão. Eu, por exemplo, em 75, eu estava no Hospital de Clínicas, era residente, estava fazendo residência, era médico residente. E um cidadão me liga da reitoria, do estado, da reitoria aqui, do gabinete do reitor, deve ser alguém desses órgãos de assessoria da ditadura, que tinha em todos os órgãos públicos, dizendo que tinha alguém que queria falar comigo. E esse alguém que queria falar comigo era um policial federal, porque eu acabei ficando preso aqui e fui para o Rio algumas vezes. Até era bacana, dava umas saídas, assim, viajar de ônibus era bacana, você tomar um contato, assim, era até bacana. Ia responder no Rio de Janeiro, na segunda auditoria do Exército, quando fui condenado também. Fui condenado lá e aqui no Paraná. E esse cidadão havia me levado, tinha me tratado bem até nas idas e vindas. Ele falou, queria falar comigo. E aí eu cheguei lá no Hospital de Clínicas, já eu estava com medo terrível, porque falei, puta, de novo, toda essa história de novo, não dá para passar, né? É muita... E daí o cara falou, veio com uma lista de nomes. Você conhece algum desses nomes? Eu falei, não conheço. Depois que fui saber que era uma operação Morumbi, já que eles estavam prendendo as pessoas do Partido Comunista Brasileiro, estavam torturando, isso em 75. Então você não tinha sossego. Eu fui perseguido até 82. Tinha gente disfarçada em frente à minha casa, eu morava na Mercedes, ao lado do Hospital Nacional das Graças. Tinha gente. Eu fui impedido, por exemplo, eu passei no concurso do INAMPS, naquela época, 76, eu fiz um concurso para entrar como médico do INAMPS, passei trabalhar no INAMPS, passei em primeiro lugar, e quando eu fui assumir o cargo, o cidadão falou, não, você precisa ter um atestado de bons antecedentes da Delegacia de Ordem e Polícia Social. Eu falei, mas isso eu não tenho, eu sou um elemento que foi preso, condenado e tal. Não, mas o senhor não pode assumir, então. Aí, bacana, aí era quase 79, era anistia. Aí o Edésio Passos, grande Edésio Passos, ele entrou com uma ação e nós ganhamos, por incrível que pareça, nós ganhamos. E eu consegui assumir meu emprego com ordem judicial em 79. Emprego ganho no concurso público, né? E eu fui perseguido até 82, o DOPS perseguia, eu comecei a militar no PMDB, né? Tempo do Maurício Fruit, tive trabalho na prefeitura. Nós começamos a fazer um trabalho muito grande de medicina comunitária na periferia da cidade, e nós fomos perseguidos. Como foi esse trabalho? Esse trabalho, nós, em 79, existia um grande movimento na periferia da cidade, movimento político, né? Basicamente tocado por alguns partidos, entre eles o PT, esse partido de esquerda, PCdoB, e também alguns setores da igreja católica. Na Vila São Pedro, existia um movimento da igreja católica, desses partidos políticos, para construir um hospital. Porque a questão da saúde era e é até hoje, né, extremamente complicada, e eles queriam um hospital. E nós havíamos proposto aqui ao prefeito, naquela época, Jaime Lerner, uma criação de postos médicos comunitários na cidade.
em que as pessoas pudessem ter o primeiro cuidado nesse posto, que era dentro da comunidade. Nós pensávamos que não podia ser 1 quilômetro mais longe, o cara ia a pé até o posto de saúde, que é o que tem a rede hoje de Curitiba, mais ou menos. Discutimos com a população, olha, melhor que vocês tenham um hospital é ter uma unidade de saúde, que tem médico aqui, né? Se você tiver médicos comprometidos, como são os médicos cubanos agora, e alguns médicos de família, você resolve 80% dos problemas ali, não precisa nada, com coisa extremamente simples. Aí fizemos o posto e começamos a trabalhar lá. Quem morava nessa época lá na Vila São Pedro é o Gilberto Carvalho, que hoje é um ministro. O Gilberto morava lá e às vezes até lá no posto. Tinha o padre Amadeu, tinha alguns padres, tinha algumas irmãs, né? E nós começamos a fazer esse trabalho e depois ele foi expandindo pela cidade com uma rede, quase assim dizer, de unidades básicas que atendem essas coisas mais comuns e mais frequentes da população, né, que desafoga um pouco os hospitais, mas também que dá qualidade de vida às pessoas. Então nós fizemos esse trabalho, e até hoje eu faço ele ali na Vila Torres, como médico de família, né, que hoje os médicos cubanos aí fazer isso, que é uma coisa muito bonita, atender essa população que precisa de ter seu acesso ao médico. Que ano você assumiu na Vila Torres? Eu assumi lá em 99. Em 99 eu passei a ser médico de família. Eu fui diretor de saúde há alguns tempos, do SUS aqui em Curitiba, e em 99 eu acabei indo lá para Vila Torres, estou lá até hoje, tendo a população lá, gosto muito. Eles gostam de mim, eu gosto muito deles e gosto muito de trabalhar lá, e acho que é uma coisa bem gratificante. Você sentiu alguma diferença, Romeu, entre o padrão de tortura lá do Rio de Janeiro? Você foi torturado lá no Rio de Janeiro e aqui em Curitiba. Muita diferença. Muita diferença. No Rio era uma estrutura extremamente profissional, né? Existiam etapas da tortura, né? Primeiro, por exemplo, fui preso, eles pegaram documentos na minha casa, eles leram os documentos, analisaram. Aí nós passamos a ser torturados, depois ficamos 13 dias isolados numa cela, né? E você notava que havia, periodicamente, eles vinham procurando informações, fazendo perguntas, mas a ameaça sempre era a tortura física, né? Existia uma tortura moral, psicológica, né? Ah, sua esposa, em vez de chamar a companheira, sua amante, sua vagabunda. Entendeu? Permanentemente havia um clima ali de hostilidade e de agressividade, né? Você era espancado. Uma vez nós voltávamos, nós comíamos no refeitório, depois de um tempo nós comíamos no refeitório lá com os soldados, entendeu? Então você passava, estavam aqueles torturadores reunidos ali, aqueles bate-pau ali, né? Nunca vi tanto filho da puta junto, aí o cara provocando você, né? E as meninas, era bacana, as moças eram separadas, né? Minha companheira ficou separada com as outras. E nós, quando voltávamos do refeitório, elas ficavam na janela e ficavam olhando para a gente, né? Então, puta, era um troço muito bacana, um momento de afeição, né? De afeto, de você ver a sua companheira, né? Depois aquele sofrimento, aquela coisa. E os caras, não, esse seu Romeu é um vagabundo, tá olhando para a mulher lá, o cara já vai te torturar, seu vagabundo, fica olhando para sua companheira. De noite elas ficavam numa cela no fundo do centro de tortura lá, e ficavam cantando para a gente, cantava aquela música do Liberdade, ama o que toca um violão, né? Se for preciso, vai à guerra. E elas cantavam, puta, lindo. Largavam para a gente algumas coisinhas assim no barbante. É uma coisa linda da prisão também, que essa solidariedade, né? Então a gente ficava ali e ficava ouvindo essas músicas, dava um pouco de ânimo também, melhorava um pouco o astral da gente. E tinha alguns soldados ali que eram mais solidários, né? Tinha outros que assumiam aquela postura da tortura, tem alguns que traziam comida, tinha gente que não tinha nada a ver com aquilo, né? Ali quem tinha a ver eram os oficiais mesmo, né? Eram oficiais. Uma coisa que eles faziam também era se apropriar das coisas. Por exemplo, essa camisa que eu estou vestindo aqui agora, eles pegavam, roubavam. Então os soldadinhos ficavam com a camisa, outros ficavam com uma coisa de maior valor. E você via as pessoas usando suas coisas. Eles chegavam na sua casa, que era o aparelho, né?
roubavam tudo e se repartiam lá o botim entre eles e tal, né? Uma coisa muito chocante, né? Falei, pô, o cara roubava uma camisa, né? Coisa desagradável, mas eles repartiam lá o botim entre eles e faziam, ficavam se exibindo lá. Aliás, atrás do centro de tortura, lembrei agora, tinha uma estande de tiro. Eles treinavam tiro. Então você ficava ouvindo ali, você preso ali, os caras gritando, atirando, ameaçando, né? É uma coisa bastante... Uma coisa também que eles faziam, eles passaram a perseguir minha família, né? E perseguiam minha família. Eu tinha um apartamento aqui na Rua Brigadeiro Franco, que era uma república de estudantes, meu pai comprou porque nós íamos estudar aqui em Curitiba e a gente acabou morando ali durante muito tempo. Mas eles invadiram aquele apartamento várias vezes, prenderam meus parentes ali, primos, irmãos, interrogar, porque quando eu fui para o Rio eu não deixei nenhum rastro, não podia deixar, né? Não podia deixar endereço, nós não sabíamos onde é que eu estava, minha família não sabia onde é que eu estava. Eu acho que no dia que eu fui embora eu me despedi do meu pai, e lembro até hoje, ele falou, pai, eu vou embora, né? Ele falou, você está pensando que você vai ser herói e tal. Eu falei, acho que eu não vou ser nada. Mas eu tenho que fugir daqui, porque aqui as coisas estão impossíveis de continuar aqui, né? E eu havia me despedido do meu pai, da minha mãe, e eles não sabiam mais, né? Então eu fiquei de abril a janeiro no Rio sem nenhum contato com a família, né? Então os torturadores e o pessoal invadiam meu apartamento em busca de informações, queria saber onde é que eu estava, ameaçavam meus parentes, meus primos e tal, em busca de informação para ver se conseguiam alguma coisa, né? Depois eu fiquei no AU, fiquei 2 anos e meio no AU, nós ficamos lá. Lá até nos organizamos um coletivo, né? Era bonito. Nós fazíamos comida, fazíamos a nossa comida. Depois tivemos um juiz auditor aqui, o Ramiro, que foi um sujeito até humano conosco. Nos permitiu até um dia passarmos fora da prisão, permitiu que nós ali no AU, quem conhece o AU, tinha um jardim na frente do AU, e nós íamos passear ali, todo dia podíamos tomar sol naquela parte. Uma coisa que você não entende, que as pessoas não entendem, por exemplo, depois de se ficar preso, você não imagina se ficar preso 1 ano, 2 anos, a importância que tem para o seu psiquismo você tomar 10 minutos de sol. É uma coisa fantástica, é uma coisa assim de um valor extremo, você ficar 10 minutos no sol ali, tomando sol. Uma coisa que você sente falta depois de muito tempo preso, assim, você pisar na terra. A gente ia ali, tirava o calçado e ficava pisando na terra, sentia a terra, sentia o cheiro da terra, né? Um troço, uma coisa muito que você não dá valor, né? E quando se perde é que você acaba valorizando isso que a gente fala, né? Mas era uma coisa fantástica, ficar 10 minutos no sol, aquilo era ansiado, assim, esperando, e eles parece que sabiam disso e diziam, hoje não vai de sol, não vai tomar banho de sol. Uma vez estávamos jogando futebol ali na PL, ali aquele sargento Bognati, torturador. E o comunista não tem que jogar futebol, recolhe esses vagabundos, e era uma coisa assim, né? Uma vez minha companheira veio na Páscoa, foi me trazer comida, e ela fazia uma comida gostosa e tal. Não vou dar comida para esse vagabundo, esses comunistas aí, pode levar embora isso aí, não vai comer. Tá bom, o senhor é a autoridade, né? Então, mas coisas muito pequenas que eles tinham o prazer do torturador, né? Esse espírito tomava todo o quartel, né? E daí não tem nada a ver com a função que ele está executando de contra-insurgência, né? Nada a ver, ele é um policial ali, uma coisa, ele faz aquilo para, né? Ele é seu inimigo mesmo. Virou a profissão dele. Virou a profissão torturador, porque eu acho que eles ganhavam 2 salários também, né? Então era todos eles cresceram muito rapidamente na carreira, por exemplo, esse Correia Lima, que era um torturador do Rio, até ele tinha um parente que era professor aqui da Universidade Federal. Ele não tinha nenhuma coisa de esconder que ele era torturador, ele se achava que ia... E eles crescem rapidamente. Quando eu fui julgado no Rio de Janeiro, na segunda auditoria, esse indivíduo ele já era capitão. Eu acredito que quando ele começou a ser torturador, ele era aspirante.
Ele devia estar se formando na academia, porque eles eram jovens, né? Então eles deviam se infiltrar no meio estudantil, nós éramos todos jovens, no meio estudantil. Esse cara já era capitão, eles subiam rapidamente, eles faziam uma carreira, né, rápida. E iam lá, eles eram os torturadores, e eles, na auditoria militar, eles eram as nossas testemunhas de acusação. Porque nós éramos torturados, e quando chegava no juiz, o senhor declarou isso aqui, de livre espontânea vontade. Não, senhor, eu fui torturado, isso aqui foi prestado, eu nego tudo que eu falei aí, porque isso eu prestei sobre coação, fui torturado, minha companheira foi torturada. E os caras iam lá dizer que não houve tortura nenhuma, que tinha tido ocorrido tudo muito bem, tinha sido muito bem tratados e tal, né? Era o esquema da ditadura. E na auditoria era tudo cercado de soldados armados com fuzil. Os depoimentos eram feitos dificultando o acesso de familiares, que era um momento de contato da gente. Era todo cercado, né, por policiais armados, um esquema de segurança terrível, assim. Esse era o julgamento que nós fomos submetidos, né? Tanto aqui quanto no Rio, no Tribunal Militar, né? Eram coronéis. Uma coisa que me chamou a atenção, são várias, na verdade. Só por curiosidade, que recentemente eu li uns relatórios do Comitê Popular contra a Tortura em Israel. Você mencionou Israel, onde que você ouviu, por que você achou que... Eu acabei lendo isso. Isso é de leitura, né? Que eles... Sabe que Israel é um dos países que tem o direito de tortura na Constituição, né? Desde que seja feita contra os palestinos. Mas eu acho que pela experiência de Israel na guerra ali contra, né, os árabes ali, eu acho que eles acabaram adquirindo alguma tecnologia ali de tortura. E na Inglaterra, né? Por exemplo, essa coisa de deixar você isolado, né? Nós tivemos um companheiro que ele ficou torturado lá, ele ficou acho que quase 2 meses isolado. Quando ele veio conviver conosco, era uma coisa impressionante, nós tínhamos que fazer escala para conversar com ele. Porque o sujeito, ele falava, né? Coitado, ele queria falar, então nós fazíamos uma escala e eu conversando com ele de tanta ansiedade, angústia, né? Porque gera uma situação insuportável, né? O ser humano, ele é socializado, né? Então o cara, mas você, né, você falava dia e noite. Né? Então tinha essa coisa do preso, né, de você ficar ali você ficava administrando o tempo, né? Mas eu acho que eles trouxeram alguma tecnologia. Embora eles não precisassem de tecnologia. Eu acho que eles já tinham uma tecnologia desenvolvida, né? Eu estava lendo agora a biografia do Marighella, por exemplo, o governo Dutra matou mais comunistas do que a ditadura do PCB, né? Assinou mais. E essas técnicas de tortura que eu conheci, eu lendo lá na época de 1935, na época do Getúlio, elas já eram usadas. A época de, por exemplo, no Rio tinha um cara enorme, eu lembro ele me batendo até hoje, um cara enorme, eu acho que o cara tinha uns 2 metros, pesava uns 100 quilos, o cara pegava um cano de borracha assim e vinha com toda a força nas costas da gente. Aquilo, nossa senhora, fazia uma dor terrível. E a palmatória também já era usada. A palmatória, ela é furadinha, então ele bate nas tuas costas, ele faz um vácuo. E aquilo vai criando um edema, uma inflamação. Né? Até eu falo, é a primeira vez que eu senti na minha vida que eu tinha costas, né? Que você sente as costas, que aquilo vai inchando as suas costas, e é uma dor insuportável, é uma dor terrível, né? Mas o mais é a humilhação, né? A dor moral, você pelado, né? Você ser colocado no pau de arara, choque elétrico, aquelas pessoas te xingando, gritando, te ameaçando sua mulher. Era uma coisa... Né? Eles gritam todos ao mesmo tempo para tentar desconcentrar você, né? Mas quem tem um pouco de psicologia, eles gritam todos, um fala, outro grita e tal, e você fica ali, né? Tem que se concentrar, né? Porque você tem que montar uma história para tentar amenizar aquele sofrimento, aquele horror ali todo, né? O objetivo do preso é se defender, né? De você não se submeter, né? Porque a ideia do torturador é dominar a sua mente, né? Ele te derrotar totalmente.
E a sua ideia, porque ali você trabalha com a sua questão da sobrevivência, né? O instinto de vida ele vem muito forte nessa hora, né? Você quer viver, né? Mas também você não pode viver humilhado, né? Você não pode se destruir, né, para salvar a sua vida, né? Então é uma luta terrível, né? Que você quer sobreviver, o seu instinto de vida fala muito alto, né? Mas também você não pode viver a qualquer preço, né? Você tem que manter a sua dignidade na tortura ali. O que não é fácil, é uma situação que precisa de muita coragem. O objetivo é quebrar isso. E o objetivo do torturador é ter quebrar essa resistência, né? Falava-se até de usar um soro lá que você falava, acho que eles nunca usaram, esse pentotal, que ele diminui a tua crítica, é que nem quando se toma álcool, né? Quando você toma álcool você se torna mais assim, mais alegre, porque você diminui, você tira o freio de mão, né? Você se torna mais... E a ideia do torturador é quebrar isso em você, é submeter, né? Tanto assim que alguns passam a colaborar com o torturador, né? Depois que eles conseguem quebrar. E por isso que eu digo que a tortura não é uma coisa sádica, não é uma coisa de uma pessoa ou outra ali. Não é, o torturador ali é uma coisa, o torturador é um cara treinado, é um profissional, né, da tortura, é um cara abjeto, né, ele se submete àquilo, ele faz aquilo, e ele tem uma técnica para quebrar a sua resistência, ele jogar com esse instinto de vida que você tem, né. Ele vai procurar o teu ponto fraco, eles vão te estudando ali. Tem uns que torturam e uns que estudam você, que ficam te olhando, né? Qual é a sua reação psicológica, que você tem mais medo. Tinha médicos que colaboravam, colegas nossos, que é um absurdo, né? Médicos que colaboravam na avaliação do cidadão, né? Para ver até onde ele estava aguentando fisicamente ou não. E tinha os caras que orientavam aonde era o ponto fraco do sujeito, qual era o temor que você tinha mais, né? Qual era o seu ponto mais vulnerável para aprofundar a tortura ali. Era uma coisa muito bem organizada, muito bem estudada. Isso lá no Rio. Isso lá no Rio. Aqui em Curitiba, como eu já tinha sido interrogado no Rio, já tinha feito alguns depoimentos, aqui eu fui mais ameaçado, né? Essa entrevista no Rio, lá com esses dois torturadores, o capitão Krieger, naquela época, e o sargento Bruno. Eles me interrogaram nessa sala onde tinha detetor de mentira. E aqui você era mais ameaçado. Mas como já haviam depoimentos, né? Eu acabei não passando por grandes suplícios aqui, né? Nunca, mas outros colegas passaram, né? Outros que foram presos aqui foram torturados por essas figuras aí. O Lino Lustosa de Moraes, o José Garcia e outras pessoas que foram presas aqui acabaram sendo torturados por essas figuras aí. Além desse clima, né, de ameaças, né, que eu contei aí, do cara chegar na cela à noite, ameaçar, fazendo só tira na cabeça terrorista, as coisas assim, né? Mas que também não... Depois eu fiquei, acho que uns 30 dias ou 40 ali nesse centro de tortura da Polícia do Exército, no Rio, na Praça Rui Barbosa, que hoje foi distrito. Ele foi transferido para o AU. Eu fiquei no AU, preso no AU, ele foi julgado, né? AU tranquilo, né? Diante dessa... Não, diante disso era um paraíso, né? Porque nós podíamos fazer a nossa própria comida, né? Nós podíamos fazer a nossa própria comida. No começo nós pegamos a comida da prisão, e tinha o coletivo, a gente se organizava, tinha um cozinheiro, tinha uma horta grande na prisão, a gente recebia verduras ali, limpava, fazia umas saladas bem bacanas, e depois nós pegávamos a comida da prisão, que não era lá muito, e fazíamos um rearranjo ali, uma rodadinha de... Cada dia um de nós que fazia a comida. Domingo tinha um dia bonito, todas as famílias iam lá, né, nós nos reuníamos no refeitório, todas as famílias e tal, reuniam ali, nós fazíamos uma confraternização. É outra coisa, né? O preso ele vive em função de quem está fora da cadeia, é um troço muito interessante isso, quer dizer, a visita era um troço fascinante para nós, você receber alguém da família,
E era um pouco tempo, era tão curta aquela visita, né? O pessoal tomava banho, os presos tomavam banho, se enfeitavam, faziam barba, punham a roupinha mais, só para receber aquela visita. E até alguns casamentos vocês fizeram ali na prisão, de gente que vinha visitar e acabaram casando com filhos, amigos, irmãos deles presos lá, acabaram casando. Mas era uma coisa, a visita era uma coisa fascinante, assim, era uma coisa, você esperava aquela hora assim. Eu acho que era o contato com o mundo, né, que você tinha o contato com o mundo externo. Porque a pior sensação do preso é essa coisa que você perdeu o futuro, quer dizer, você parou, né, você estacionou, está no seu caminho, estacionou e você não tem futuro. E outro momento da prisão, assim, muito pesado, assim, era quando saía um companheiro, né? Quando alguém ganhava a liberdade. Nós cantávamos a Internacional, né? Nós assobiamos, cantávamos. Aquele companheiro ia embora, mas deixava uma inveja na gente, assim, uma coisa terrível, né? Você tinha uma inveja, né? Poxa, será que vai chegar meu dia, né? Como é que é? Você via aquele companheiro ir para a liberdade, né? E, poxa, a gente ficava muito... Tinha alguma palavra, assim, que tinha que falar quando era libertado? Não, a gente saía, se abraçava, né? E o companheiro ia, a gente ficava cantando atrás dele ali, era uma coisa muito... Até perdemos o companheiro Elson Costa, né? Que esteve preso conosco, que era do Partido Comunista. Acho que ele era do Comitê Central e fazia uma comida muito boa. O Elson era um exímio cozinheiro, ele gostava muito de doce, então fazia umas comidinhas. O dia que ela ia na cozinha, a turma ficava feliz ali para comer a comidinha do Elson. E ele foi assassinado, acabou naquela história do 75, assassinaram, eu acho que sumiram com ele, não. Mas era uma figura... Então essas coisas eram muito, muito interessantes. Uma pessoa que nos ajudou muito na cadeia, que foi uma pessoa fantástica, a irmã Tereza Araújo. A irmã Tereza Araújo, ela optou por essas comunidades eclesiais de base. E a ela, a Lídia Panceira, que era outra irmãzinha, e uma outra irmã que era a Lídia também, que eu não guardei o sobrenome. Mas ela nos visitava lá na U, nos levava conforto, e ela nos levava coisas. Uma vez estávamos lá fazendo uma janta, lá um macarrão, e ela chegou lá com 2 garrafas de vinho escondida. E o pessoal já ficou, mas que aí? E aí comemos aquele macarrão com vinho. Nossa, aquilo era um banquete assim inesquecível, né? E é gozado, porque também outra coisa que você quando está preso, você sempre pensa assim, né? Quando eu sair eu vou... Você pensa em comida, né? Fica pensando em comida. Puxa, quando eu sair daqui eu vou no melhor restaurante de Curitiba, eu vou lá comer, matar minha vontade de comer, né? Porque é uma coisa louca, você fica pensando nessas comidas, bebidas, né? Aquilo faz uma falta terrível também, esse dia a dia assim. Então eu lembro até hoje, o dia que eu sair daqui eu vou na melhor churrascaria, vou comer lá, vou matar essa saudade. Mas a irmã Tereza Araújo nos ajudou muito, ela nos visitava semanalmente lá, nos levava conforto. E depois nós acabamos trabalhando com ela ali no Boqueirão. Tem uma comunidade, e nós ajudamos ela a organizar o posto de saúde, que chama Irmã Tereza Araújo hoje. Ela morreu depois, né? Mas foi uma pessoa extremamente importante na nossa vida de preso lá, ajudando as famílias, né? As famílias, os amigos que iam lá nos levar conforto lá. Você chegou a ouvir, você mencionou, Ian, corrente, que enquanto tinha esses funcionários que assumiam a profissão para si, tinha outros que não coordenavam, porém não podiam fazer nada. Chegou a ouvir algum pedido de desculpa pela situação? Não. Eu acho que ninguém nunca pediu desculpa. Porque houve alguns gestos assim de dar comida, trazer pão, né? Conversavam? A gente conversava. Tinha pessoas que conversava bastante. Até uma vez falou, olha, eu não sei o que é isso aqui, não entendo muito bem, né? Mas ele falou, eu só vejo gente inteligente presa aqui. A maioria das pessoas que é preso, que é vocês que são de medicina, advogado, né? Ele acabou nos comentando isso, olha, vocês...
É interessante, mas só tem gente inteligente aqui, não tem... Acho que ele fazia uma comparação, né? Como tinha cara cruel, aquele Cabo Gil, ele é citado no livro do Gabeira, acho que é esse companheiro, é um cara cruel, um cara que assume a situação do, sabe, do subalterno ali, do torturador. Eu estava falando agora há pouco de tomar sol, nós íamos tomar um solzinho ali fora, em frente ao centro de tortura, e ele ainda vinha ali com o fuzil nos atormentar. Se sair desse risco aqui eu vou te matar. Sabe, fazer brutalidades ali, desnecessárias, mas que faziam parte da rotina da tortura ali. Não saia desse risco aqui, senão eu mato você. E a gente tomando um solzinho ali, muito sossegadinho ali, ainda ser submetido a esse tipo de ameaça. Você contou para a tua família, logo que você teve contato com elas, o que estava passando ou não? Contei para meus familiares, contei toda a história, né? Até porque nós éramos ouvidos na auditoria, né? Os depoimentos eram públicos, né? E teve um companheiro, acho que o Zé Garcia, até que teve essa... A generalidade, ele pegou todos os depoimentos nossos, né, na auditoria, nós contamos as torturas, o tipo de tortura que nós tínhamos submetido, e isso foi distribuído, foi coletivizado com a família. E eu tive muito apoio dos meus irmãos, né? Eu tinha irmãos jovens também, minhas irmãs jovens. E eles me ajudaram bastante materialmente, né? Porque você acaba ficando desprovido, né? Você acaba sem ter um recurso, sem ter dinheiro, nada. Nem para advogado, né? Você não tinha dinheiro, né? Então você tinha que ir à luta, você tinha que pedir ajuda. E a minha família me ajudou muito. Assim que eu saí depois, quando saí da prisão, voltei para o 5º ano da escola, comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar em hospitais para me sustentar. Minha companheira trabalhava e fomos trabalhando para ganhar o dinheiro, para continuar o curso de medicina na Federal, né? Dava plantões, e sempre perseguidos, sempre onde você ia, se tinha alguém. Eu fui trabalhar em Paranaguá, lá, o SNI foi lá me esbioletar, sabia o que nós estávamos fazendo, eles estavam sempre nos vigiando, né? Até porque tinha uma estrutura enorme, né, para vigiar poucas pessoas, e eles usavam disso a torto e direito, uma estrutura pública, né? Você voltou a militar no PMDB? No PMDB daí. É quando eu fui solto então, mais leve daí o negócio. Era a época de 82, né? Quando o Richa foi eleito, né? O Maurício Fruto foi nomeado prefeito. Naquela época eu trabalhava na prefeitura, nós trabalhávamos no Departamento de Desenvolvimento Social e passei a militar no PMDB, na 4ª Zonal, com alguns companheiros até que já estavam no PMDB. E era uma coisa bastante... Né, elegemos aí o prefeito de Curitiba, né? O Maurício foi o último prefeito nomeado, né? Depois teve eleição direta para prefeito em 85, ganhou o Requião, né? Em 82 o Richa ganhou a eleição. Eu lembro de uma coisa bonita que eu nunca esqueço aqui, que assim que o Richa ganhou e o Maurício foi nomeado prefeito da cidade, os movimentos populares reuniram ali no ginásio Tarumã, acho que eram 10 mil pessoas, não sei, mas era aproximadamente isso, para ouvir as reivindicações da população. A população, todos esses movimentos populares ligados à igreja, aos partidos e movimento social, foi lá e se reuniu com o prefeito e o governador. Eu lembro até hoje, a principal reivindicação da população, entre outras, a principal era posto de saúde e creche para as crianças, né? E essa coisa foi se desenvolvendo no governo PMDB, né? Foram começando a implantar as creches, as unidades de saúde, a prefeitura foi construindo e foi uma coisa bonita, foi uma coisa que você vem de uma ditadura e de repente está numa democracia em que a população pode expor as suas reivindicações, coisa muito interessante, muito boa, muito gratificante. Você teve, ou ainda tem bastante pesadelo? Tenho. Isso eu tenho ainda. Você relaciona isso com essas experiências? Relaciono. Você sabe que às vezes eu sonho
eu sonho que estou sendo preso, que estou sendo torturado, ou que vou ser preso, e aí eu penso assim, puxa, a vida vai começar tudo de novo, eu não quero mais, sabe, eu acho que eu não... A gente não sabe dizer, né? Mas eu acho que eu não conseguiria viver de novo essa coisa, para mim seria insuportável, né? E eu tenho esses pesadelos, às vezes eu tenho, não é com muita frequência, mas eu tenho sonho que estão invadindo minha casa, que a polícia entrou na minha casa, que eu estou sendo processado, estou sendo procurado, estou tendo que viver clandestinamente, e aquela coisa... Você fica revivendo, então até hoje se dorme é capaz de reviver. É capaz de reviver, e tem uma sensação muito desagradável de que eu possa ter que reviver essa coisa, né? No sonho, né, de você assim, puxa, eu vou ser preso de novo, vou ter que enfrentar essas figuras de novo, a situação de novo, que é uma coisa muito terrível, né, eu acho que é insuportável a tortura, para quem viveu a tortura, né, acho que quem viveu em campo de concentração, quem viveu tortura, prisão, né, a própria prisão é insuportável, né, a prisão é um sofrimento... Talvez o pior sofrimento da prisão é o ócio. Você parou, você não está parado ali naquele tempo, você parou. E é um ócio insuportável, porque você passa o dia inteiro dentro de um espaço muito restrito. Você convive com pessoas, e é mais ou menos uma relação muito esquisita, porque ela é muito tensa. Você vai conhecendo toda a intimidade da pessoa, o jeito que ela respira, o jeito que ela expira, e aquilo vai criando uma situação muito... Se você não tiver uma boa preparo psicológico, você acaba se descompensando só pelo confinamento. Tanto assim que os presos comuns desenvolvem toda uma série de atrito, agressividade. Eu tive preso com 2 soldados que estavam... ali na pé, ali na praça, no centro de tortura da Praça Rui Barbosa, e eles se agrediam fisicamente, porque o convívio ali vai despertando algumas coisas que se você não souber trabalhar, né, se você não souber entendê-los, você acaba degenerando, né, acaba se tornando uma figura muito... Então a prisão tem isso. Agora, se imagina você estar preso e você está à disposição diariamente de torturadores. Né? O cara tem tua vida na mão dele, 24 horas. O cara pode te tirar dali e te torturar, o cara pode te tirar dali e te levar não sei para onde. Aliás, uma coisa extremamente terrível era você, por exemplo, estar na Polícia do Exército do Rio de Janeiro, sem tortura. Você está almoçando, aí chega um torturador, fulano, preparar as suas coisas. Puxa, né? Você está ali, e agora? Para onde eu vou, né? O que vão fazer comigo? Tanto que fica, a sua adrenalina vai a 5.000 por minuto, né? E daí te pegam, te enfiam num camburão, e vão embora, você vai aparecer lá não sei aonde, vai pro DOPS, né? Você nunca sabe. E com justa razão, eu sempre espero o pior, né? Então você está, durante tive preso 2 anos e meio, você diariamente está com essa... Falou teu nome, você já fica a 1.000 por hora, né? Porque você não sabe o que vai acontecer com você. E você sabe que o cara é dono da sua vida, né? Ou para tirá-lo, ou para fazer sofrer, uma coisa assim, né? É complicado. Além de sonho, Romeu, você tem algumas marcas, assim, algumas cicatrizes do período que se identifica, relaciona com o teu processo de tortura? Não, eu tinha uma cicatriz, até nem sei se existe mais. Mais psíquica, física? Não. Tinha, pelo jeito? Não. Eu psíquica não. Só sonho mesmo. Só essa questão psicológica, né, moral, né, que é uma coisa que eu não consigo me libertar disso, isso eu não consigo. Que coisa moral, psicológica que você não consegue? Essa coisa de ser humilhado, né, do cara ser dono da sua vida, né, o cara fazer de você gato de sapato, né. Mas isso te afeta hoje, de alguma forma? Me afeta, eu tenho ainda alguma, né, eu
como é que eu vou explicar? Essa coisa ainda não resolvi. Eu, por exemplo, eu tinha uma coisa, eu queria voltar na casa que fui preso, lá no Rio de Janeiro. Eu lembrava essas coisas, eu posso explicar da seguinte maneira, quer dizer, se você me perguntar, você lembra alguma coisa da década de 80, de 90, eu não lembro muita coisa. Mas essas coisas, para mim, elas são extremamente superficiais na minha memória. Por exemplo, eu lembro claramente a noite que eu estava no Rio dormindo, eu e a minha companheira, era uma noite de calor, nós estávamos sem roupa, aí bateram palmas na frente da minha casa, uma vez, aí eu fiquei escutando e falei, meu companheiro, chegou nossa hora. Você já passa toda aquela coisa que você imagina, né, que você vai passar, todo o processo. Ele bateu 2 vezes, eu não abri. E daí alguém gritou lá, é a polícia. Falei, agora é o nosso fim, vamos nos preparar aí que... Aí eu fui abrir a porta, até teve uma coincidência muito grande, até me deu um segundo assim de luz, né? O torturador perguntou assim, aqui que mora o Salatiel? O Salatiel era a pessoa que tinha levado a polícia à minha casa, né? Tinha sido barbaramente torturado, esse que tinha o filho enlouquecido. Até ele me pediu desculpa, depois falou assim, não tem nada que desculpar, você foi massacrado, barbaramente torturado, você não... Né? Eu tenho que... Quem tem culpa nisso é o torturador, não é você? Você é uma vítima. Mas o cara perguntou para mim, aqui mora o Salatiel? Eu falei, porque o nome do pai da minha companheira era Salatiel. Falei, puta, me deu uma luz assim, será que eles vão desistir, né? Mas que nada, já arrombaram a porta, entraram 10, 12 armados, metralhadoras. Tinham mais medo da gente do que a gente deles, eu acho. Eles entravam já para matar todo mundo, né? E daí eu nunca tinha visto, minha companheira batia o queixo assim, eu nunca tinha visto ninguém de tanto estresse, ela batia o queixo e sentou no sofá, você já fica numa posição passiva, né? Porque você diz, agora eu tô perdido, né? E ficamos ali. Então, essa coisa para mim é muito clara na minha memória, entendeu? É como se estivesse vendo ela agora, nesse momento. E a chegada ao centro de tortura, processo de tortura, de interrogatório, eu lembro claramente isso hoje, né? Então essa coisa ficou. Eu não tenho dificuldade em tocar minha vida, né? Tranquilamente, vida de médico e tal, né? Mas essa coisa ficou... É uma coisa que se tivesse uma cicatriz grande no corpo, assim, numa queimadura, numa marca de ferro, né? Uma coisa... Fica, isso não... Te incomoda lembrar dessas coisas? Me incomoda. Me incomoda, me dá muita... Eu sempre que mexo com isso, eu tenho uma certa ressaca. Inclusive eu reluto até, eu li muitos livros aí, quase todos, e fui assistir agora o último filme do Bacuri, né, do assassinato do Bacuri, que chama Repare Bem, que é um troço, uma barbárie, assim, né, e essas coisas me mexem muito, eu fico meio, eu não gosto de falar muito, não... Você tem dor de cabeça? Dor de cabeça? Me dá uma ressaca, é como se tivesse uma ressaca, me dá um mal-estar, assim, sabe, me dá um mal-estar, uma depressão, um negócio que me deixa meio amuado, assim, né? Mas meus filhos sabem toda a minha história, tenho 3 filhos hoje, né? Tenho uma neta, meus filhos sabem a minha história, minha companheira atual, que eu casei de novo, ela conhece a minha história, meus filhos entendem bem essa. Eu sempre procurei deixar muito claro, né? O que foi minha militância e tal, né? Eles têm todo o conhecimento da... Mas é uma marca, fica uma marca. Isso eu acho que você não consegue apagar, você não tira isso da... É uma coisa muito poderosa, né? É um processo muito violento. Ele é violento por 2 coisas. Primeiro, pela questão física, né? Porque é uma coisa muito bárbara, assim, uma coisa muito... Você vê um ser humano te espancando. Eu não conseguia entender isso. Por que esse cara está me espancando, né? Eu não consigo entender porque alguém vai
né? Só se por um ódio ideológico, quer dizer, ele quer me exterminar porque eu sou contrário a ele, né? E você não consegue entender que alguém vai te espancar, porque você nunca viu aquela pessoa, né? Que ódio que ele tem contra mim para me torturar. E é uma questão que você tem que entender do ponto de vista ideológico, né? Que esse cara ele é meu inimigo, ele quer me exterminar porque eu incomodo ele, né? Essa é uma questão. E essa questão moral, né? De você ficar preso, né? Eu ficava na prisão olhando assim, né? Pô, mas eu estou preso aqui por quê? Pô, eu não sou bandido, não sou... Eu quero... Estou lutando por uma causa da liberdade, a causa boa, e estou sendo... né? E uma coisa que a gente não percebe muito, mas esse filme até mostra bem, repare bem, a tortura, ela é que nem uma pedra que se joga na água. Ela produz uma onda, ela produz ondas ao redor dela, entendeu? Então isso esculhamba com as famílias, esculhamba com os filhos, com os parentes, com as pessoas que têm conhecimento disso. Quer dizer, ela produz uma onda de choque em torno do torturado, né, do massacrado, muito grande, dos amigos, né? Você acaba ficando meio isolado, né? Porque você acaba sendo um elemento marcado e as pessoas não querem que você está vivendo uma ditadura, né? Você não tem direito nenhum, você pode ser pego na sua casa e ser sumido, ou torturado, ou assassinado. Então produz uma onda de choque ao redor daquela pessoa também, né? Das mães, né? Dos filhos, dos amigos, do seu enfoque social, né? Eu voltei para a escola, foi muito bem recebido, mas tem pessoas que te olham, né? Tem pessoas que são solidárias, né? Poxa, foi preso, mas tem pessoas que, pô, esse cara é subversivo, olha, você como bandido, né? Pessoas que fazem gozação, né? Com a sua... Então ela produz um onda de choque muito, muito grande no seu entorno social, né? E isso às vezes não é medido, né? As pessoas, não, foi você que foi, não foi. Foi todo um conjunto de pessoas. Minha mãe, né? Minha mãe não sabia onde é que eu estava durante 9, 10 meses, não podia falar para ela, né? Porque eu tinha certeza que se eu dissesse meu endereço, eles iam torturar alguém. Então você tem que fazer esse tipo de coisa. Se você vai contar que você está em tal lugar, eles não tinham nenhum escrúpulo de torturar minha mãe, como fizeram, torturar os parentes, os filhos, para ir atrás da informação que eles queriam, né? Então isso é uma coisa também que deve ser avaliada, quer dizer, o sofrimento que é o entorno do torturado, né, do massacrado, que ele tem nessa onda de choque, que é quantas famílias, casamentos se dissolveram, né? Trazendo tristeza, sofrimento agregado a esse tipo de tortura também. Deixa uma mensagem final, assim, para o telespectador que ouvir. Olha, a mensagem que eu deixo é o conceito... Eu lendo o Norberto Bobbio, ele fala o seguinte, né? Que a gente tem que abrir mão da violência. Nós não podemos usar a violência como instrumento da luta política. Eu acho que essa é uma coisa importante. E que é um direito que nós temos de lutar pela liberdade. É um direito e um dever. Eu sempre falo para os meus filhos e digo, olha, vocês estão vivendo um momento de liberdade. Vocês não quer saber você viver sob uma ditadura, sem liberdade. É um valor absoluto, a liberdade é um valor absoluto. E nós temos que lutar por ela, para merecê-la. Quer dizer, teve uma geração de brasileiros aí jovens, né, que se voltaram contra a ditadura e tiveram a coragem de enfrentar a ditadura para restabelecer um regime de liberdade no país. Isso é um valor a ser preservado, a ser guardado. Não tem preço. Se você tiver que dar a sua vida, tem que dar a sua vida e tem que se expor para lutar por isso. Jamais aceitar uma ditadura, jamais aceitar a violência, né, de qualquer forma. Tem que se revoltar contra isso, né? É um direito revoltar-se.
Esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.